Aleluia, glória a Deus, povo abençoado. Vamos para mais um estudo da nossa carta aos Romanos. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite no capítulo 5 da carta de Paulo, que trata sobre, ele aprofunda um pouco mais sobre o tema da justificação. Ele usa alguns exemplos. Ele fala sobre Adão e Cristo e os benefícios, que recebemos ao sermos justificados por Cristo. O versículo-chave, para nós darmos início ao nosso estudo e termos um tempo de oração, Romanos 5:8, onde o apóstolo Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não, só esse, tá? Deixa aí. Olha só, a gente passa pela prova, Deus prova o coração da gente. E eu tenho dito que Deus nunca faz algo ou permite algo conosco que Ele não tenha passado primeiro, sabe? E ali diz que Ele prova primeiro o seu próprio amor. Deus, Ele entra na prova conosco, Olha que coisa linda é essa. Deus prova o seu próprio amor. Que garantia tinha Deus de, ao levar o seu plano avante de resgate do ser humano que era inimigo, a não ser, obviamente, a sua onipresença, o seu conhecimento, mas em tese, Ele prova o seu próprio amor. Então vamos orar para ter esse tempo de estudo. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, esse espírito de compreensão da Tua palavra, o Espírito Santo, essa unção que vem sobre nós, para que a gente possa compreender um pouco mais o Teu processo de salvação, de justificação, de graça em nossas vidas. Que a gente desta maneira possamos compreender um pouco mais do Teu amor, até onde o Senhor tem ido no resgate das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Então, o objetivo é que a gente possa compreender um pouco o processo da justificação, porque Deus é Ele que nos justifica, e entender qual é o valor que isso tem diante de Deus, a gente vai perceber aqui o amor de Deus, por nós. Então Paulo ele descreve aqui o que é a justificação. Lá no capítulo 3 da carta aos Romanos, dos versos 21 em diante, ele fala sobre esse tema da justificação e diz: mas agora, sem lei, manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele fala lei e os profetas, é uma referência à Escritura, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, não há distinção. Continua, meu irmão, até o verso 26. Pois todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, sendo, no entanto, justificados gratuitamente, pela graça de Deus, por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue, ou seja, no sacrifício, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecadores anteriormente cometido, tendo em vista a manifestação
da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós vimos no estudo anterior que Paulo ele ilustra a nossa justificação, ele usa o exemplo de Abraão, lá em Romanos 4, de 1 a 3, ele diz: que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que te gloriar. Abraão tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Mas as Escrituras diz que Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça. Então Abraão, antes da lei, ele é justificado pela fé, né? Então no texto básico dessa lição, lemos que essa justificação que é operada por Deus no coração do crente, por meio do sacrifício de Jesus, ela é também eficaz, e a sua eficácia no coração do crente, ela traz paz com Deus, ela traz paz. Eu creio que essa é uma experiência que a maioria de nós tivemos, lá naquela experiência que ficou marcada. Hoje, a experiência de Wesley, né? Quando ele realmente sente, hoje eu percebo que Jesus morreu pelos meus pecados, e ele tem o seu coração cheio de paz, aquela angústia, ela sai do seu coração, né? Então no capítulo 5 hoje, o capítulo 5 ele nos apresenta aqui um contraste entre Adão e Cristo, e abre o assunto dos benefícios dessa justificação. Quais são os benefícios? A gente sabe que são tantos, né? A gente nem enumera, mas Paulo ele trata aqui de alguns benefícios da nossa justificação. Então, definindo, né, a justificação em Romanos, nos primeiros 11 versículos, Paulo vai dar uma definição sobre a justificação, ele fornece uma definição e nos apresenta os resultados e as consequências na vida do crente, da justificação na vida do crente. Quando o pecado entra na vida do homem, ele traz morte, tristeza, separação, ele traz um quadro de desgraça, de destituição, desgraça no sentido de tínhamos a graça e fomos destituídos dela, né? Porque o pecado nos separou e atraiu a ira de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do ser humano. E a condenação, então, passou a ser algo certo nas nossas vidas. Eu falei um pouquinho sobre a condenação, a questão da condenação, que é algo tremendo, algo lindo de Deus. Vamos abrir só um parênteses aqui, mas Deus condena o pecado da carne. Isso é importante a gente saber isso, porque Deus nunca é pego na contramão da história que Ele mesmo escreve. Ele condena o pecado na carne, Ana. Então, veja, Deus, Ele nos promete um novo corpo, um corpo glorificado. Em nenhum momento na Escritura você vai ver Deus prometer uma nova alma, um novo espírito. E o ser humano, nós somos, assim como Deus, nós somos três também. Nós somos um corpo, na verdade nós somos um espírito, que habitamos um corpo e que possuímos uma alma, que é uma vida. Então, ao entrar na ressurreição da vida, Deus nos dá um novo corpo. Como Ele condenou o pecado no corpo, ou seja, na carne, por isso que a nossa carne experimenta corrupção. Por isso que os nossos cabelinhos são brancos como a neve, vai ficando, né? Uns caem, né? O meu cai, não tem nenhum branco aqui. Caiu tudo os brancos, podia ter ficado os brancos. Mas enfim, isso é lindo, gente, a gente saber que Deus condenou na carne, que Paulo fala aqui, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Deus nos transforma, né? Então, essa é a condenação que veio para nós. Então, e só havia um meio pelo qual o homem poderia ser aceito novamente, por meio da justificação. Então, o que é a justificação? William Hendricks, ele vai dizer o seguinte, ele define justificação como declarar justo, Deus nos declara justo.
Ele é um ato da graça de Deus, com base na obra de Cristo, com base naquilo que o Filho fez, naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, porque Ele assumiu a nossa natureza e levou a nossa natureza para onde a nossa natureza não queria ir. Lembra que Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você não entende nada agora, mas em um momento você vai ter que estender a mão, vão te levar para onde você não quer e tudo mais. É isso, o Espírito Santo nos leva. Jesus assume a nossa natureza e Ele leva a nossa natureza para o lugar onde ela precisava ir, que era para a cruz. Então veja, isso é a justificação. Então a execução, Jesus ele executa isso, né? Deus, Ele deu a nós a justiça de Cristo, que colocou sobre os ombros de Jesus a nossa condenação, quando Ele assume a nossa natureza. Ele assumiu, foi o homem Jesus que foi para aquela cruz, não foi o Deus Jesus que foi para a cruz, foi o homem Jesus, o 100%. Jesus, Ele pisou nessa terra 100% humano. Ele não usou suas prerrogativas divinas para adivinhar o coração do homem, não, Ele era um homem cheio do Espírito Santo, e Ele era um homem 100% homem. E Ele recebeu a nossa condenação. Romanos 8, de 1 a 2, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, ela nos livra do pecado e da morte. Então, dessa forma, quando Deus nos vê, Ele vê primeiro a justiça de Cristo. Ele vê primeiro o que Jesus fez, Ele olha e Ele vê Jesus. E por amor de Jesus, por aquilo, em respeito ao precioso sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, então o Senhor não nos condena. Ao invés de nos condenar, Ele abençoa, derrama a bênção sobre nós. E a aceitação, né? O crente é justificado e abençoado por meio da fé. Nós aceitamos isso, nós cremos nisso, nós confessamos essa obra, né? Quando o pecador aceita isso no seu coração, está resolvida a questão. É claro que, é óbvio que o apóstolo Paulo vai tratar sobre questões de não é bom que não deixemos de congregar, e etc. Uma série de coisas que nós sabemos que é bom, mas o fato de muitas pessoas não estarem congregando, e etc., não significa que essa pessoa perdeu a salvação dela em Cristo, porque é um ato de fé, né? Ela pode sofrer algumas situações que ela não sofreria, que ela teria amparo se estivesse no corpo, se estivesse aqui no... Né? Junto, sim, Mara. Ok. Jesus, Ele não deixou de ser divino em nenhum momento. Então vamos dizer assim que, vou usar uma ilustração bem chula. Vamos falar que que a divindade de Jesus era um 38 que Ele tinha na cintura. Era a marca da divindade dele. Mas Ele luta com o diabo sem usar o 38. Porque Ele vence somente como humano. Ele não usa o seu poder divino para vencer o mal. Ele tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo Deus. Ele se esvaziou, assumiu a forma humana, forma de servo, não usou como usurpação. É dessa forma que Jesus vai vencer. 100% humano, Ele não usa 1% da sua prerrogativa divina. Ele não deixou de ser Deus, mas não usou em nenhum momento as suas... É como se Ele naquele momento... não existe isso, mas é como se naquele momento Jesus... o Wi-Fi era que ligava a divindade de Jesus e Ele estava off. Ele botou em aviãozinho a divindade dele para andar como filho e na obediência da humanidade. Lembrando que Jesus não tinha pecado,
Porque o pecado, Jesus não tinha semente do homem. O pecado, ele entra no mundo pela semente do homem, não pela mulher. Nós somos pecadores, as mulheres também, porque herdam a semente de Adão. Jesus não herdou a semente de Adão, ele não tinha pecado, mas ele recebe a nossa natureza. Ele sabe o que é sofrer. Isaías vai falar do servo sofredor. Então, por isso, Efésios 2, 8, 9, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de Deus, né? Para que ninguém se glorie. E por isso, dizemos que o tema principal da carta, da carta aos Romanos, né, Efésios fala, e Paulo vai tratar desse assunto em muitas outras cartas, mas é o tema justificação pela fé, onde Deus nos torna aceitáveis por meio de Jesus Cristo. Ele também leva o pecador a aceitar humildemente o sacrifício de Jesus. E 5 resultados ou consequências da justificação. Por causa da justificação, estamos livres da condenação. A condenação eterna não pesa sobre nós. Haverá um tribunal de Cristo também para os crentes, mas não é condenação. A gente viu isso no estudo do livro de Apocalipse. Mas nós recebemos outros benefícios, além de não sermos condenados, não é? O amor, isso é algo que nós recebemos do Senhor. Então, primeiro, Romanos 5:1 vai dizer que nós recebemos, éramos inimigos e agora temos paz com Deus. Justificados na justificação, temos paz com Deus. Ou seja, estamos em paz com Deus. Éramos inimigos, estávamos em guerra. Na verdade, um dia desses estava ouvindo uma reflexão sobre: é possível o ser humano resistir a Deus? Porque Deus não é todo poderoso? Mas Deus nos dá um livre-arbítrio, nos dá? É ou não é verdade? E eu vou perguntar para você, ou melhor, vou falar de mim mesmo. Quantas vezes, ou por quanto tempo, a minha carne resistiu à vontade de Deus, e em alguns momentos ainda resiste e luta contra Deus? É aquela luta de Jacó com Deus. É difícil, às vezes é difícil Deus vencer a nossa carne, o nosso desejo. Por isso que nós precisamos nos agradar da presença de Deus, como diz o salmista, porque nos agradando da presença de Deus, apesar da nossa natureza ser uma natureza que luta contra Deus, Deus ele vai colocando no nosso coração aquilo que é bom para a gente. Agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, ou seja, Deus vai colocando aquilo que é bom. Porque essa é a nossa, nós lutamos contra, e muitas vezes nós não permitimos que Deus ganhe a luta. Eu me lembro uma vez que me contaram numa dessas conferências para juvenil, que 2 juvenilzinhos lá entraram, estavam numa briga, numa disputa, sabe, eu não sei qual que era de fato, mas eles estavam quase em vias de fato, né? E aí entrou aqueles de deixa disso, deixa daquilo. Aí teve um que virou e falou assim: mas nem que eu vou para o inferno, eu vou para... Então, ou seja, pequenininho, não, minha carne não vou deixar me humilhar. E é assim a gente é assim, essa é a nossa natureza. Se Deus perde para a carne, Deus perde sim. Veja bem, Irene, Deus perde para a carne. A palavra diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Todos serão salvos? Então, porque essa natureza fala muito alta, né? Essa natureza é forte. Por quanto tempo você acha que Deus estava lutando contra o quê com Jacó?
Quando termina, é a noite inteira. Quando rompe um dia, diz que ele não pode com Jacó. Resistiu. E quando ele vai embora, Jacó fala assim, você não vai não, você vai me abençoar agora. O que Deus pergunta para ele? Deus pergunta assim, qual que é a tua índole? Qual que é a tua índole? Qual que é o teu caráter? É isso que Deus pergunta para ele. Quando ele fala assim, qual é o teu nome? Ele tem que dizer, eu sou um usurpador. Eu sou um trapaceiro. Porque é o significado do nome dele. E ali naquele momento Deus toca na juntura de Jacó. E naquele momento Deus começa uma obra na vida daquele homem. Mas ele lutou e resistiu. A gente resiste. Mas nós temos paz, porque sabemos que os nossos pecados do passado foram perdoados. Apesar de, em algum momento, nós nos rendemos, né? Porque o Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, porque isso é uma obra de Deus, é obra divina, é Deus que está fazendo, né? A Bíblia de aplicação pessoal, falando sobre esse texto, sobre esse verso, diz assim que, após aceitarmos Jesus como nosso Salvador e Senhor, temos paz com Deus, o que é muito diferente de termos sentimentos pacíficos. Veja, nossa personalidade não muda não, como calma, tranquilidade, não é nada disso, né? Ter paz com Deus significa que fomos reconciliados com Ele. Isso significa que os pecados do presente não mais têm poder sobre nós. O Senhor entra no processo de santificação das nossas vidas. E a gente passa a aborrecer o pecado. E a nossa oração passa a ser aquela de Paulo. Nossa, o pecado, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas nós só vamos ter essa consciência porque o Espírito Santo nos leva a isso. Quem não tem o Espírito Santo, o sujeito acha que ele é bom até o fim da vida dele. Então, por consequência, os eventos futuros não podem nos separar mais do amor de Deus. Romanos 5,2, né, outro resultado da justificação é que nós temos acesso a Deus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Efésios 3,11 diz, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso e confiança. É um termo que é usado muito na Escritura, em Hebreus capítulo 14, tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, devemos confirmar firme a nossa confissão, verso 15 diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, ele foi tentado em todas as coisas, e no verso 16 diz que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e socorro, graça, ocasião oportuna. Nós temos acesso ao trono da graça. Então, quando a gente está angustiado, ou quando a gente está passando por alguma situação, por alguma luta, que vai além daquilo que a gente sabe que a gente pode entrar na presença de Deus. Entra na presença do Senhor com gratidão. E a gente entra na presença dEle e chora, e ora, e clama, e confessa que a gente não consegue, que só Deus pode. Às vezes a situação não muda, mas aquele primeiro benefício que é a paz, a tempestade revolta, o rio revolto, o mar revolto, o nosso coração se acalma. É como se Jesus falasse assim, cala-te, acalma-te. E o nosso coração se acalma. O quadro continua igual, mas o nosso coração se acalma. E a gente adquire uma confiança santa. E a gente sabe que vai dar tudo certo. Porque o Espírito Santo trabalha isso na vida da gente. Tudo concorre para o bem. É o que diz a palavra de Deus. Então, por meio de Cristo temos acesso à presença. Champlin, comentando aqui sobre a natureza do acesso que temos, que a natureza desse acesso, ele diz, o acesso é um dom de Deus, vem mediante Cristo, é o Espírito Santo, você percebe que é a divindade trabalhando, vem do Espírito Santo, é Ele que nos confere o acesso, então segue-se essa reconciliação, as bênçãos espirituais, e ela tem um aspecto presente e futuro, mediante a filiação.
Porque o supremo acesso, ele se cumpre na filiação celestial, quando os homens vierem a participar do tipo de vida que Deus tem e a imagem de Cristo. Porque Jesus que é o nosso Salvador, é o nosso proprietário, é o nosso dono, e ele diz, ele é o nosso irmão mais velho. Nós vamos ter esse mesmo tipo de vida, né? Ele que se sacrificou por nós. Então, o que nos resta? Somente confiar e nos gloriar na presença do Senhor. Então, Paulo ele lança aqui, ele nos conduz aqui para um olhar futuro, para a glória eterna. Nossa alegria, nossa exultação na promessa da vida eterna feita por Deus. Então, veja, graça, acesso, esperança nas tribulações. E porque passando por tribulação, a gente vai para a presença de Deus. Em Romanos, capítulo 5, verso 3, diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Esse é difícil, hein? A gente pregar um texto, pregar qualquer dia para falar sobre isso aí. Porque sabendo que a tribulação produz perseverança. Será que a gente sabe mesmo? A perseverança, a experiência. A experiência é verdade, né? A experiência é a esperança. E a esperança não confunde. Porque nós temos, né, o Espírito Santo, ele faz a gente, né? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração, pelo Espírito que foi otorgado. Por isso que a gente pode, como diz o irmão Lázaro, né, passar pela prova dando glória a Deus, né? Ele fez isso, né, na morte, você viu? Você viu? Quem viu esse vídeo do Lázaro? Ele tem a música, né, o irmão Lázaro? Conhece essa música? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. E você sabe que ele morreu dessa forma, de Covid, né? No dia que ele foi sendo entubado, ele não foi essa a música que ele cantou, mas ele cantou um dos louvores ao Senhor, no momento que ele estava sendo entubado, quase não tendo voz, e sorrindo. Ele foi entubado, e dali depois ele partiu para a glória, está aguardando a trombeta, assim como a gente, né? Soar, e a gente vai subir junto. Então, Paulo se gloriava nos sofrimentos decorrentes do Evangelho, que tem sofrimento que é decorrente de cabeça dura, né? Eu sofri muito por causa de cabeça dura, de vez em quando sofro ainda. Porque, acho que foi o Edson uma vez que disse para mim, pastor, você quer ter, num relacionamento, não sei se foi o Edson que falou para mim, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? Quer ser feliz ou quer ter razão? O problema, gente, o problema de casa é que todo mundo lá em casa quer ter razão. Todo mundo em casa quer ter razão, então é duro de ser feliz. Mas a gente é feliz em Cristo, né? É o Senhor quem nos satisfaz, né? Então, veja, Paulo, ele fala aqui pelo fato de que o crente, ele exulta não somente na esperança da vida eterna, mas também nas próprias tribulações. A Bíblia de aplicação pessoal, comentando esse verso, diz assim, para os cristãos do primeiro século, sofrer era uma regra, não era uma exceção. Paulo disse que deveríamos superar o sofrimento para sermos aprovados por Deus. Isso significa que experimentamos dificuldades que nos farão crescer. Então pensa bem, hein? Devemos nos alegrar no sofrimento, não porque gostamos da dor, ou porque somos negacionistas de um drama que a gente esteja vivendo, mas porque nós sabemos que Deus usa as dificuldades da vida, até os ataques de Satanás, para edificar o nosso caráter, para trabalhar
a nossa vida. Os problemas com que nos defrontamos, muitas vezes de maneiras inesperadas, desenvolve a nossa perseverança. Aquilo que Paulo está falando, né? Tribulação, perseverança, esperança, que fortalece o nosso caráter, que aprofunda a nossa confiança em Deus e nos dá experiência para enfrentar depois lutas futuras e maiores. A gente não sabe disso, mas a gente tem uma conta. A gente tem uma conta bancária, uma conta espiritual, celestial aí, de prova. A gente não sabe não, mas Deus sabe, viu? Ele sabe, ele olha assim e fala assim, a Marilia, deixa eu ver a conta dela, essa prova aqui, ó, já tem lastro aqui, essa prova ela vai. Não é assim que Deus faz com Jó? E aí no final, o que foi da vida de Jó, né? Eu te conhecia e agora eu te conheço diferente, né? Então Deus permite, e ele não, e juntamente, inclusive na prova de Jó, teve tentação, né? Teve tudo isso. Amaldiçoa esse Deus aí, né? Você vai se raspar, para que isso? Jó tinha convicção de quem ele cria, ele não tinha experiência maior que ele sabia que ia ter só depois. E além disso ainda ele teve testemunho para dar, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui em Romanos, no capítulo 8, né? Aquele texto que a gente lê bastante esse texto eu leio bastante em culto fúnebre, porque é um texto que proporciona bastante consolo para a gente, mas ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? Né? Quem nos separará? Romanos 8, 35. Tribulações, angústia, perseguição, fome, perigo, nudez, espada. Né? O que pode nos separar? E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo diz, porque para mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens, porque Paulo, inclusive, levava uns pés do ouvido até de um mensageiro lá, né? Não é isso que Paulo fala? Foi-me colocado um espinho na carne, algo que talvez humilhasse Paulo, talvez para ele se lembrar, porque a gente estudou um pouquinho, né, um pouquinho da vida de Paulo na carta aos Filipenses, né, a gente sabe que ele era um homem bastante culto, bastante estudado, Paulo era quase igual a Karen, assim, de poliglota. Paulo mescava a Karen nas línguas, que falavam um monte de língua, e ele devia ter mais ou menos assim um conhecimento teológico, igual o Marco Chiodi junto com o Norberto, né, que são bastante... Então, Paulo era fera, gente. Não era qualquer um, não. Né? E aí Deus humilha ele. E então ele vai falar isso, parece que... Né, mas ele vai entender que nas tribulações existe crescimento, né? Ele vai entender. Então, tribulação, instrumento de Deus para gerar perseverança, experiência e esperança para as nossas vidas, instrumento para que o Senhor possa mudar o nosso coração. E Deus espera que a gente, Ele na verdade nos dá força para que a gente possa suportar. A palavra dele diz que Ele não permite que a gente seja além das nossas forças. Deus nos dá. Ele não nos dá uma milha que as nossas pernas não aguentem caminhar. A gente vai conseguir caminhar a milha que Ele nos dá. Né? A tribulação na vida do crente, quando é permitida por Deus, ela obedece o propósito de Deus de trabalhar em nós o caráter e a imagem do Senhor. Tem um texto em Zacarias, capítulo 13, versos 7 a 9, coloca para a gente, Zacarias, que diz assim, olha que texto, isso é um texto bom para pregar para pastor, hein? Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Não é esse não, cara. Zacarias 13, verso 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos.
fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha, isso aí é interessante, viu? Voltarei a mão para os pequeninos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Isso aconteceu com Jesus, não aconteceu? Jesus foi ferido e as ovelhas deles dispersaram, né? Depois ele teve que reunir. Isso acontece hoje ainda. Pastores que são feridos, muda, situações acontecem, ovelhas dispersam. Mas continua a leitura lá. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Deus está falando de nós aí. Nós passamos pelo provo, pelo fogo. Mas Deus, ele é o quarto homem da fornalha, não podemos esquecer isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, mas tinha o quarto homem da fornalha. Estava lá. Ele passa com nós. Ele não só permite que a gente passe pelo fogo, ele entra no fogo junto com nós. Ele entra junto com a gente. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. O diabo está para lançar alguns na prisão, para ser colocado à prova. Vocês vão ter tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e eu vou dar a vocês a coroa da vida. A esperança, né? Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, Romanos 5:2, eu estou lendo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Significa esperança na vida eterna. Ela não nos deixa confuso, não nos abandona. Então, o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Então, quando enfrentamos as provas, somos fortalecidos pelo amor de Deus, que é derramado no nosso coração. É mais ou menos aquilo, é eu e Deus contra a rapa. Deus está com a gente, Ele está com a gente o tempo todo. E nós temos, quarto benefício, certeza do amor de Deus. Romanos 5:6 em diante. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor. Então nós temos a certeza do amor de Deus, porque Ele morre por nós quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Ele demonstra o seu amor quando nós éramos fracos. Ele morre por nós quando ainda não tínhamos o Espírito. Ele faz tudo isso por nós, né? A Bíblia de aplicação pessoal diz o seguinte, ela diz, as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação. O Pai nos amou tanto que enviou o Filho para encher a lacuna existente entre nós e Deus o Pai. O Pai, e aí o Filho encheu, Ele nos amou tanto que enviou o Filho para a nossa salvação, e o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para encher a nossa vida de amor e nos capacitar a viver no poder de Deus, né? Então, com todo esse cuidado amoroso, só nos resta servir a Deus de forma completa. Então, graça, acesso, a esperança nas tribulações, certeza do amor de Deus e reconciliação com Deus, benefício. Romanos 5:9-11, logo muito mais agora justificados pelo sangue, seremos por ela salvos da ira. Então fomos reconciliados, temos reconciliação, não seremos frustrados em nossa esperança, porque em Cristo Deus demonstra esse amor por nós, né? Fomos justificados por meio da morte de Cristo e agora salvos da ira. Ou seja, houve reconciliação, não tem mais briga. A gente pode conviver sem briga, não somos inimigos mais, né? Nós nos alegramos nisso, né?
Então, essa é a primeira parte do estudo. A segunda parte, vamos tentar correr um pouquinho aqui, porque já o nosso tempo é curto. E nessa segunda parte, a partir do verso 12 até o verso 21, o apóstolo Paulo ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Adão versus Cristo, condenação versus justiça, pecado versus perdão. Então, Adão e Cristo são representantes da humanidade. O primeiro fracassou, nos trouxe condenação. O segundo nos representou diante de Deus, cumpriu a lei. O primeiro não conseguiu fazer o que o segundo fez e por aí vai, né? Romanos 5,12 diz assim, 12 a 15 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei não havia pecado, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí, Lutero, ele vai dizer o seguinte, ele diz que diante de Deus existem apenas dois homens. Deus, ele trata com dois homens, Cristo e Adão. Ele não trata com você e nem comigo, ele trata com Cristo e Adão, diante de Deus. Isso na justificação, entendeu? Nos lombos de Jesus e de Adão estão toda a humanidade representada ali. Sobre Adão, então, pesa a condenação, né? O Adão abriu a porta para o pecado, e como consequência nós herdamos o pecado e a miséria através da vida de Adão, como o salmista diz, em iniquidade me concebeu a minha mãe, Salmo 51 diz isso. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para frente, para poder, eu quero falar alguma coisa importante aqui. Verso 14 diz assim: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. A Bíblia de aplicação pessoal, comentando esse versículo, diz assim, que Paulo ele assevera que obedecer à lei não traz salvação. Também afirmou que transgredir a lei não leva à morte. Ela é resultado tanto do pecado de Adão como dos nossos pecados, mesmo que esses sejam muito diferentes do pecado de Adão, diferente da transgressão de Adão. Então aqui, Paulo estava pensando no que havia escrito anteriormente, lá no capítulo 2, versos 14 e 15, Romanos 2, 14 e 15, quando ele diz: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então Paulo está falando que existe uma lei natural dentro do nosso coração, antes mesmo da lei ser promulgada no Sinai. É isso que Paulo está falando. Essa lei, com a morte como castigo para os transgressores, ela foi aplicada sobre as nossas vidas. Em Romanos 1 a gente fala assim, a ira de Deus se revela, Romanos 1,18, né? Do céu contra toda a impiedade, contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça e etc. e tudo mais. Mas eu quero ler aqui Romanos 5, 15 a 17, estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá, gente? Romanos 15 a 17 diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morrem muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça
de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento vem de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça de um e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber Jesus Cristo. Então, Paulo ele está mostrando aqui a influência de Cristo para o bem que excede muito o que Adão, o mal que o pecado fez no ser humano, né? A transgressão de Adão, ela foi eficiente de tal forma que prejudicou toda a humanidade, prejudicou todos. Então a Bíblia de aplicação pessoal diz assim: todos somos descendentes da família de Adão, e nós herdamos por hereditariedade, nós herdamos, né? A morte é garantida para nós, todos nós colhemos o resultado do pecado de Adão, nós herdamos a culpa, o pecado, a punição, a ira, o castigo, tudo isso nós herdamos de Adão. Então, por causa de um pecado, todos sofreram condenação. Cristo, porém, por sua obra de redenção, ele faz provisão para perdão não só daquele único pecado. Por um pecado entra, mas a expiação de Cristo, ela não elimina um pecado, mas muitos pecados, porque esse único pecado gerou muitos pecados em nós, né? Então o sacrifício foi suficiente para todos os pecados. Cristo e Adão, então, resumindo essa parte aqui, Adão, um ato de transgressão, condenação para todos. Jesus, um ato de justiça, justificação que dá vida a todos que creem e que recebem a graça. Pela desobediência de um, todos pecam, pela obediência de um, muitos se tornam ou se tornarão justos. E, finalmente, nós vamos ler aqui Romanos 5, de 18 a 21, que diz, que é o que nós lemos aqui, né? Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei, que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. E, finalizando, aqui diz assim, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Isso revela que a intenção divina em promulgar a lei era mostrar não somente a nossa natureza, a nossa pecaminosidade, mas também a nossa incapacidade de cumprir a lei. Mostrar que nós somos incapazes. O que o pecado... Quando Deus promulga a lei, é para mostrar o que o pecado fez conosco. Porque Deus, eu vou fazer... Aqui está a lei, então se vocês guardarem a lei, tem salvação. Mas aí, essa lei, ela só revela que é impossível para o homem. Isso que o pecado fez, nos separou de tal forma que é impossível que a gente cumpra os requisitos dessa lei. Então foi preciso que Jesus cumprisse. Por isso que Deus trata só com 2 homens. Por isso que nós recebemos a Cristo, e recebendo a Cristo nós estamos recebendo aquilo que Ele fez. Então quando Deus olha para a gente, Ele enxerga Cristo. Só Cristo foi capaz, Ele cumpriu. Nenhum de nós seríamos capazes. Por isso salvação pela graça. E deixa eu dizer para você, o cristianismo é a única proposta religiosa onde
o ser humano não tem capacidade de chegar a Deus só. Todas as outras trabalham de alguma forma o mérito humano. Aqui está assim a grande assim, diferença entre o cristianismo e qualquer outra coisa. Então Deus não é o responsável pelo pecado do homem. O que a palavra nos mostra é que a vontade de Deus, ao promulgar a lei, era aguçar a nossa consciência sobre o nosso pecado e sobre a nossa incapacidade de cumprir a lei divina. Então, a lei não aumenta o pecado, mas ela ressalta o quão somos pecadores. Em princípio, o ser humano não tem esperança, entretanto, pela graça divina, mostra que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós tomamos posse, e por isso que a justificação é pela fé, porque é algo que nós não tínhamos, não havia nada para ser feito, e a gente recebe essa palavra, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e nós tomamos posse dela, e aí a gente vai assim, nossa, mas como foi tão fácil? Porque é só eu receber, é só eu aceitar, é só eu confessar, e Deus começa a obra. Isso é lindo demais. É verdade. O Evangelho é tão simples, tão singelo, mas aí colocou o ser humano na equação para complicá-lo. Não é verdade? A gente complica, mas o Evangelho é simples mesmo. Nós é que complicamos tudo. Nós que complicamos. Então, quem que nos representa diante de Deus é Jesus Cristo. Veja bem, quem aqui que já teve alguma ação na justiça e precisou comparecer perante um juiz, sabe que foi representado por um advogado. E nós somos representados por um advogado fiel, que é Jesus Cristo, Ele que intercede. Você sabe que naquelas petições, o Renato podia estar aqui para dar uma ajuda aqui, né? Sabe que naquelas petições, né, existe uma língua, eu não sei se isso eu acho que isso perdura ainda, mas existe uma língua própria, não tem? Eu não sei o termo que usa, mas existe uma língua, um termo. Jesus tem uma língua própria para tratar com o Pai. Mas o advogado é aquele que conhece, ele é aquele que ouve a nossa causa. Aconteceu, tal. Aí ele ouve, aí fala, então, peraí, deixa eu... Aí ele chega diante do Pai e intercede. Só tem uma coisa, viu, gente? Advogados, o promotor é o diabo, deve ser, né? Se Jesus é o advogado, Deus é o juiz, o promotor deve ser o diabo. Eu não sei. Mas o nosso advogado nunca perdeu nenhuma causa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele nos declara justo. Ele bate o martelo. E quando nos declara justo, todas as acusações são retiradas. Por isso que Deus olha para a gente e não nos imputa nenhum pecado, não vê nenhum pecado em nós, porque as acusações foram retiradas. A gente tem um bom advogado. Ele é bom demais. Vamos agradecer esse tempo aqui. Obrigado, Pai, por Tua graça em nossas vidas, por esse tempo de estudo, reflexão na Tua palavra. Maravilhoso, Senhor, a gente ouvir e perceber
através desses escritos, da Tua palavra, a profundidade, a largura, a altura, o cumprimento do Teu amor, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que não podíamos fazer e o Senhor mesmo fez. Nós Te louvamos por isso, Senhor, em Cristo justificados, louvado seja o Teu nome. Sabemos, ó Deus, que ainda há um processo de santificação, há um processo de trabalho, que o Senhor continua trabalhando através das provações que vêm sobre as nossas vidas, e que tem, Senhor, obviamente, o Senhor tem o intuito de fazer com que a gente cresça em tudo em Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, e que é o advogado fiel. Que o Senhor nos abençoe agora em retorno para os nossos lares. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Aleluia.